Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Camila e eu tô aqui para contar como eu percebi a minha falta de verbalização, vamos dizer assim. Quando eu percebi que eu não falava, que eu engolia muitas coisas, eu resolvi criar o canal para poder contar para vocês como eu percebi isso e como eu estou fazendo para curar isso. Então, para quem não assistiu, tem mais 2 vídeos gravados. E se você quiser acompanhar, volta um pouquinho, assiste esses outros vídeos, depois vem para cá. E se você já assistiu os 2 primeiros, vamos continuar aqui no nosso papo. Que no primeiro eu tinha dito, né, que eu percebi isso lá na minha infância, porque eu venho de uma família grande, então eu não conseguia ter muito espaço de fala. Como eu disse também, não foi na maldade, creio eu, com certeza minha mãe não fez por mal, ela trabalhou com o que ela tinha, do jeito que ela tinha no momento, o que ela podia fazer, né? Mas isso acarretou ao longo da minha vida. Então eu fui para a adolescência, fui para a juventude, né? Fui trabalhar, conheci outras pessoas, conheci relacionamento romântico, né? E a minha vida seguiu. Só que teve uma coisa assim que eu percebi, atualmente, né? Eu percebi isso, que foi que o tempo passou, eu tive todo esse movimento da vida, só que eu continuei levando comigo, né? Porque eu acho que o problema não é o que foi feito, mas o que você faz dele, né? E eu acho que eu não soube lidar com isso. Então eu carreguei isso ao longo da minha vida toda. Então não falava. E aí acabava também sempre dizendo sim para tudo, porque quando a gente diz não, a gente tem que explicar o porquê do não. Ah, mas por que você não quer? Ah, mas como assim? Mas por quê? Né? Por que você não vai? Por que você não gosta? E isso, para quem não tem esse problema de falar, de se expor, né, de mostrar o que quer e o que não quer, é mais fácil a gente dizer sim. Então, ao longo do tempo, eu fui dizendo sim para tudo, né? Mesmo coisas que eu não gostava, que eu não estava tão feliz, que não era muito minha vontade, eu acabava dizendo sim. E isso era para tudo, como eu disse, era para o trabalho, era para relacionamento de amizade, era para relacionamento romântico. E isso foi me deixando cada vez mais silenciada, mais quieta, né? Eu achava mais fácil. E aí eu também aprendi assim a sorrir. Ai. Então a gente sorria para tudo, né? Então era aquele não, por dentro era um não, não quero isso, mas eu não falava. E aí eu aprendi a sorrir. Também percebi assim que eu tinha muito problema em chorar. Então eu nunca queria chorar. Porque eu acho que o choro também é uma fala, é uma maneira de você demonstrar o que você quer e o que você sente, que você não tá feliz com aquilo. Então eu tinha muito problema, acho que eu tenho até hoje, problema de chorar. Então eu engolia muito choro, né? E aí eu fui colocando tudo isso pra dentro. Fui colocando choro pra dentro, fui engolindo tudo, fui ficando quieta. E a minha vida foi indo, e a minha vida foi tocando. E depois eu já estava adulta, eu já tinha meu primeiro filho já. Quando um belo dia eu acordei, né? Fui fazer minha vida normal, né? Fui pro banheiro, escovei os dentes e tal. Quando eu levantei a cabeça, eu olhei para mim e pensei: nossa, quem sou eu? Ali foi o primeiro momento que eu percebi que eu estava totalmente desconectada de mim, que eu tinha virado uma outra pessoa. Porque, como eu disse, quando você vai dizendo sim para tudo, não é mais você e você vira uma outra pessoa, porque você é
aquilo que as pessoas querem que você seja, porque você vai dizendo sim. Ai, você gosta disso? Ah, eu gosto. Entendeu? E às vezes você não gosta. Mas para você falar, ai, não gosto por causa disso, daquilo, eu gosto. E nisso eu fui me perdendo. Nisso eu percebi que eu não sabia mais o que eu gostava de vestir, o que eu gostava de comer, os lugares que eu gostava de ir, os meus amigos mesmo assim. Ah, será que eu queria mesmo estar com aquelas pessoas? Será que eu queria mesmo ir naquele lugar? E aquele dia eu passei o dia inteiro tentando saber quem eu era. E eu fazia perguntas para mim mesma, assim, na minha mente, sabe? Mas o que você gosta de comer? Eu não sabia responder. Ah, e o que você gosta de beber? Eu não sabia responder. Eu ficava pensando, cara, mas o que eu gosto de comer? Eu não sei mais. E de lá, assim, pra cá, eu acho que foi também o meu despertar. Eu despertei e comecei a procurar a minha essência. Eu comecei a procurar quem eu era. Eu comecei a procurar por que eu me tornei aquela pessoa. O que aconteceu que eu me tornei aquela pessoa. E eu venho trabalhando muito, né? O meu autoconhecimento, eu venho trabalhando muito para me conectar, para me reconectar comigo. É um trabalho longo, é um trabalho... Ai, tem que ter coragem também, porque eu falo que o autoconhecimento, ele liberta, mas ele também judia. Porque, como eu disse lá no começo, o problema não foi o que fizeram comigo, mas o que eu fiz com aquilo que fizeram comigo. Então, será que a outra pessoa teve tanta culpa assim? Não, ninguém teve culpa. Porque, como eu disse, a minha mãe, ela trabalhou com o que ela tinha na mão. Ela fez o que ela podia fazer. E aí, acho que caberia a mim, depois de ter crescido, ter me impor, né? Isso não precisava ser grosseira, judiar da pessoa ou falar com grosseria, mas eu poderia ter me imposto, né? Eu poderia ter verbalizado o que eu realmente queria, o que eu realmente gostava, não só com ela, mas com todos, né? Nos meus trabalhos, com os amigos que eu convivi, com os relacionamentos românticos que eu tive, no meu casamento, com os meus filhos, né? Então eu não soube lidar com o que aconteceu lá na minha infância. Para você ver, foi tanto tempo e até hoje eu venho carregando isso comigo. Por mais que eu descobri no dia que eu acordei, assim, né? Mas é um trabalho muito longo, porque eu ainda tenho muito medo de expor o que eu penso, o que eu quero. E é um trabalho muito demorado, mas também porque eu não tenho coragem, porque às vezes para uma pessoa ou outra pode ser assim, né? Do dia para o outro, ela resolve arrumar aquela bagunça interna dela e segue a vida. E para mim eu sinto que as coisas assim, minha maneira de ser, ela é muito lenta. Eu tenho que processar primeiro tudo internamente, eu tenho que vir deixando as coisas acontecer, até que eu crio coragem de fazer aquilo que eu preciso fazer. Assim como eu também disse lá no primeiro canal, né? Que eu ouvia do põe pra fora, tal. No primeiro canal não, no primeiro vídeo. E ainda assim eu demorei muito para ter a coragem de colocar pra fora, né, as coisas que eu penso, as coisas que eu falo. Criar esse canal, como eu disse, para mim é uma batalha, porque eu gosto de estar aqui falando, mas ao mesmo tempo
eu tirar toda essa minha vontade de dentro e colocar ela para fora, é, eu me sinto assim, vencedora. De verdade, eu me sinto uma vencedora em conseguir expor aqui a minha história. E eu quero fazer a pergunta para vocês, assim, como vocês, assim, vocês, sabe, vocês se ouvem? Vocês conseguem expor? Vocês conseguem falar? Para vocês é natural? Vocês falam assim? Tem gente aí que é igual a mim, assim, porque ao mesmo tempo eu me sentia protegida. Eu falo que quando você não fala, você está sendo protegido. Eu me sentia assim, sabe? Só que ao mesmo tempo que eu estava me protegendo, eu estava me aprisionando, né? Eu estava presa dentro de mim. Eu estava ali naquela, vamos dizer, uma represa, né? Porque a água da represa, ela fica ali, naquele espaço. Não é um mar, que uma água que flui, né? Fica aquela água represada ali, parada. E era assim que eu estava me sentindo. Então, assim, por mais que eu estava me sentindo protegida, eu estava ao mesmo tempo me sentindo aprisionada. E com vocês? É assim também? Vocês se sentem aprisionados ou vocês falam? Vocês colocam para fora tudo aquilo que sente, que pensa, que entende? Conta aí para mim nos comentários. Vamos conversar e trocar um pouco de ideia. E acho que a luz, como eu disse, né, que eu sempre quero falar, como eu trouxe luz, é isso. É a partir de agora falar, claro, escolhendo as palavras certas, sem a intenção de ofender, sem a intenção de prejudicar alguém, mas expor quem eu realmente sou, do que eu realmente gosto, do que eu realmente acredito, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Não esquece, deixa aí pra mim no comentário, tá? O que vocês falam, se vocês têm essa coragem, né, de falar, ou se vocês são mais calados, caladas, silenciados, se vocês já foram também silenciados. E aí, como que vocês fizeram para sair, para expor o pensamento de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.